Olá, seja muito bem-vindo a essa primeira aula do nosso mini curso de como superar essa pandemia, essa crise que nós estamos vivendo no nosso negócio de alimentação. Então, nós que somos empreendedores, que dependemos do comércio ali para sobreviver, tem sido muito difícil. É um momento de incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a um mês, porque cada dia muda, né? Cada dia tem um comunicado novo, tem uma situação nova, então a gente não sabe se a gente vai poder ficar aberto até o final ou se vai ter insumos ou se vai ter dificuldade ali nas entregas. Então, é um cenário muito incerto que a gente tem vivido. E eu montei esse curso praticamente da noite para o dia, tô desde sábado, domingo passado, montando eles para vocês, passando um pouco do meu conhecimento, dando ideias de como a gente pode, de repente, estar ali contribuindo para poder driblar tudo isso, para diminuir os custos. E nesses 3 dias vão ser muito conteúdo. Então, se você conhece alguém que de repente também precisa ouvir isso, que precisa se adequar, que precisa reduzir ali os seus custos, fazer algumas mudanças para que consiga passar esse momento de crise, então você chama, divulga o seu amigo, quem quer que seja, para que a gente possa compartilhar todos o mesmo conhecimento. E o que que a gente vai aprender nesses dias? Então, como que será esse curso? Vão ser os 3 dias de aula, como eu falei para vocês. E o que que a gente vai aprender nesses dias? Ó, no primeiro dia ali, nós vamos ver cuidados que nós devemos ter para evitar a contaminação no nosso ambiente, com a nossa equipe, os nossos colaboradores e nós mesmos e com o cliente. Só que o cliente ele também está com muito medo, assim como todos nós, todos estamos. Então, às vezes ele não tem uma segurança para continuar se alimentando fora, para pedir um alimento pronto. Então, nós temos que ter esses cuidados redobrados e mostrar para o cliente o que a gente está fazendo para prevenir essa contaminação, ok? Então, o que, que a gente vai estar vendo nesse primeiro dia? São os itens referente às compras, os cuidados que nós devemos ter, no recebimento ali, o que, que deve ser avaliado, ser visto ali, para evitar que se alastre essa contaminação, no seu armazenamento ali no seu estoque, na produção, principalmente na área de manipulação ali, na distribuição do seu alimento, quais as formas ali de cuidados que você deve ter nessa distribuição e a limpeza e a higiene do local, que é primordial. Então, nesse primeiro dia, a gente vai falar um pouco sobre esses cuidados e essa higiene. Agora, no segundo dia, nós vamos falar como controlar a produção ali e amenizar seus desperdícios. Ou seja, são algumas técnicas, algumas ideias que você pode trazer para o seu negócio que você consegue amenizar ali os seus custos, deixar o seu trabalho também um pouco mais eficiente, mais ágil, porque nós não estamos podendo abrir o comércio, então nós temos que trabalhar tudo com o delivery, mas precisa ter uma certa eficiência desde o momento que o seu cliente faz o pedido até você preparar e distribuir. Porque também não tem como você fazer uma preparação enorme e ficar esperando o cliente te ligar para você poder distribuir, porque aí o seu desperdício pode ser muito maior, né? Então tem algumas técnicas, alguns cuidados aí que a gente precisa tomar, tanto para ser rápido, mas também para não ter desperdício de alimentos, né? E o que entra nesse segundo dia? Então a gente vai falar sobre a redução de funcionários, o que, que nós devemos fazer para aquelas empresas que precisou dispensar uma parte da equipe ou que tem algum funcionário doente que não pode estar vindo, nessa agilidade que eu falei também, eficiência, como a gente pode melhorar, nessa redução de custos, do preparo e nos controles de finalização dos pratos para o cliente. E no terceiro dia, nós vamos falar sobre a distribuição. Então, o que, que entra nessa distribuição? Nós vamos falar sobre ideias que você pode colocar e adotar no seu negócio de como melhorar
essa distribuição para o seu cliente, ou seja, entrega, ou seja, retirada, as embalagens que é melhor você estar utilizando ali, ou se de repente você já tem todas as suas embalagens, quais as medidas que você pode tomar para evitar a contaminação na hora de porcionar o seu produto, ter ali atenção quanto às suas entregas, seu preço de venda. Vamos falar sobre a diferença que você pode fazer no seu mercado, quais os caminhos que você pode utilizar ali, percorrer para mostrar para o seu cliente isso, para gerar, passar essa confiança para ele, quais os canais de atendimento que você pode ter. Então, às vezes nós temos assim uma ideia de tudo que nós podemos fazer, mas precisa de uma etapa, de um cronograma, de um passo a passo, porque senão o serviço ele acaba no meio do caminho, ele acaba ficando desorganizado e essa desorganização vai gerar mais atraso ainda e a gente não vai conseguir distribuir da forma correta e às vezes o nosso cliente pode ser que não fique satisfeito. Então, nós precisamos montar uma estratégia para que o nosso produto saia perfeito no final, que o cliente goste, que as entregas sejam eficientes e que nós não tenhamos desperdício nem problemas ali, tanto nos custos, como no armazenamento, como na manipulação ali. Então, como que nós podemos fazer essa diferença? E também vamos falar sobre os funcionários. O que nós podemos fazer para tornar uma reciprocidade ali com o seu funcionário, para que ele venha trabalhar, porque você também depende dele, então é uma troca ali de favores, é um ajudando o outro. Então, o que você pode fazer para ajudar o seu funcionário e o que ele pode fazer para te ajudar? Então, nós vamos falar sobre todos esses assuntos dividido nesses 3 dias. E como que vai ser isso? Eu vou liberar uma aula por dia, sempre às 4 horas da tarde. Após a liberação da aula, eu vou abrir o grupo do WhatsApp por 2 horas para que todos possam ali postar as suas dúvidas ou de repente as suas ideias, para a gente poder conversar e trocar experiências também. As dúvidas, eu vou estar falando também sobre elas, eu vou estar respondendo para vocês após cada dia. Então, hoje termina essa primeira aula, eu vou abrir lá o grupo, aí vocês vão postar as suas dúvidas, os seus comentários. Amanhã, após eu liberar a segunda aula, eu vou fazer o mesmo procedimento e no terceiro dia também. E eu vou deixar essas aulas disponíveis aqui até domingo. Então, domingo à noite eu tiro todas as aulas do ar. Então você tem até domingo para assistir todas elas, ok? Então vamos lá. Quem sou eu então, né? Eu tô aqui falando, não me apresentei, não disse quem eu sou. O meu nome é Tânia Mara, eu sou nutricionista e eu trabalhei já como gestora de grandes empresas de alimentação e hoje eu sou consultora de empresas, no gerais, que trabalham com alimentos, com produção, fabricação e até pequenos comércios. Então, seja tanto de empresas de até de 5 mil funcionários, como até 2 funcionários. Então, eu tenho uma experiência aí, tanto em hospitais, como restaurantes, padarias, temaquerias, lanchonetes, casas de clínicas de longa permanência, MEI. Eu também já tive meu próprio restaurante, já trabalhei com delivery, com alimentos funcionais que eu entregava ali. O meu cardápio era todo à la carte. E eu tenho essa experiência também, desde o pequeno até o grande, que a gente pode, que eu posso estar passando para vocês e a gente pode estar compartilhando aí todas as nossas informações, as nossas experiências e juntos estar melhorando e superando essa crise, né? Mas eu quero fazer um alerta: eu não tenho todas as respostas, ok? Então eu vou fazer o possível para estar ajudando todos vocês. Então, pode ser que alguma resposta sobre a pandemia, sobre o que vai ser, eu não tenha, mas se for voltado a controles de qualidade, a produção, a gestão da sua empresa, você pode estar fazendo a pergunta que eu vou estar respondendo para vocês. E o meu intuito aqui também é compartilhar a minha experiência, as minhas ideias
e as estratégias que eu já desenvolvi também nesses outros clientes meus, nessas outras empresas. E por que que eu tô fazendo isso? Então pode ter gente que tá aí falando, ah, mas por que que você tá fazendo? Qual o motivo? Com que intuito? Então, eu tô fazendo isso porque eu acredito sim que nós estamos vivendo passando por um cenário muito difícil, muito complicado, e essa crise não vai ser fácil. Quando tudo isso passar, nós não sabemos como que vai estar o mercado financeiro. Então, eu acredito que é sempre um ajudando o outro, porque para a gente poder se reerguer, para a gente poder se levantar, se nós não nos ajudarmos, então todo mundo vai quebrar junto. E com o apoio nós vamos conseguir levantar melhor, né? Crescer melhor. E dúvidas também. Eu sei que tem muita gente com dúvida, principalmente os pequenos negócios, não sabe às vezes aonde procurar dúvida. A gente vai atrás, aí cada um fala uma coisa. Então tem muitas dúvidas. E a intenção aqui é a gente acabar com essas dúvidas. E também me autoajudar. O que que é isso? Então, todos nós comemos fora. Eu como fora, minha família come fora, eu tenho amigos, pessoas que eu amo muito que também comem fora. Então, nada mais que justo eu querer também que todos os estabelecimentos tenham cuidados com a manipulação, evite essa contaminação, porque nós queremos o bem-estar de todas as pessoas que nós amamos também e de todas as pessoas em geral, né? Porque a gente não vive sozinho. Então, eu ajudando vocês, eu estou me ajudando também, eu estou ajudando a minha família também. E pelo fato de eu estar desde sábado e domingo montando esse curso também, eu estou ocupando minha mente, eu estou me sentindo útil e isso faz bem para nós também, né? Porque eu acredito que sempre, quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente quer o bem para o próximo, mais bem para nós também retorna e também para ajudar o próximo. Então, essa questão que eu falei para vocês, de ajudar com o meu conhecimento, de amenizar o risco de contaminação, de levar mais confiança para os consumidores, a gente fortalece o nosso negócio de alimentação, nós fortalecemos a nossa categoria. E aqui eu trouxe para vocês, assim, eu coloquei só um print de algumas telas que eu peguei, o que que as pessoas estão falando por aí. Então você vai na internet, tem um monte de coisa falando sobre o coronavírus, sobre o que está acontecendo com os negócios de alimentação. E ó, eu coloquei ali, o coronavírus, é seguro comer em restaurantes por quilo? Então as pessoas com dúvida, coronavírus, restaurantes vazios, deixam empresários restaurantes vazios deixam os empresários preocupados. Então, bares e restaurantes no Rio Branco adotam medidas. Coronavírus, bares e restaurantes têm queda de até 90%. Aí nós temos aqui, ó, coronavírus assusta clientes, esvazia restaurantes em São Paulo. Situação de bares e restaurantes durante a crise. Restaurantes de Curitiba faz apelo, queda brutal. Então, são muitas informações, chove informações. Então, não é só você, não é só o seu vizinho, não sou só eu, somos todos nós com essas preocupações. E aí eu trouxe aqui para vocês também um estudo para vocês verem o que está acontecendo lá fora. Teve um restaurante na Califórnia, ele adotou uma estratégia drástica. Ele testa se a pessoa está com febre antes de entrar no estabelecimento. Caso a sua temperatura seja mais alta que 37,7 graus, a pessoa não entra no estabelecimento. Economicamente, isso faz sentido? Então, aqui eles disseram o seguinte, que depende de como os outros fregueses percebem os efeitos da medida, com a redução das chances de entrar alguém lá com febre, doente, né? As pessoas podem se sentir mais tranquila e frequentar o estabelecimento. Então, isso aliviaria um pouco a queda na demanda causada pelo vírus, né? Mas isso depende do local, da cidade, porque tem cidades que a gente não tá mais nem podendo ficar com as portas abertas. Algumas cidades ainda estão recebendo pessoas, outras estão controlando o número de pessoas que estão entrando. Eu não sei como que está lá agora nos Estados Unidos, em todas as cidades, mas pelo que eu vi ainda até ontem também no jornal estava falando que tem alguns estados
ainda está liberado as pessoas poderem estar indo e vindo e outras já não. Então, cada um está tomando a sua medida para que o cliente fique confortável e não tenha medo de consumir no seu estabelecimento, de pedir a sua refeição, caindo mais ainda as suas vendas. Então, na visão dele, isso aqui foi um outro estudo, eu tirei lá da reportagem e no qual ele falava assim, na visão dele, os clientes têm medo de ingerir os alimentos manipulados por terceiros, por temerem contaminações pelo vírus. Tá errado? Não, os clientes não tá errado, porque eles têm que ter medo realmente de consumir, pedir alguma comida e aquilo vem contaminado. Porque nós não sabemos, o vírus ele fica por dias incubado, até 10, 14 dias incubado ali, até aparecer os sintomas. E se ele não tiver todos os cuidados, que é o que a gente vai falar aqui, ou a comida ali, o alimento, ele pode vir contaminado e prejudicar, sim, a minha família, porque as embalagens, por exemplo, o plástico, o inox, alguns materiais, ele pode ficar com o vírus ali até 3 dias vivos. Então, isso é perigoso para mim trazer para mim e para minha família. Então, é normal a gente ter esse medo. Então, por isso que a gente precisa tomar todos esses cuidados e mostrar para o cliente que a gente está tomando, porque não adianta a gente tomar alguns cuidados e o cliente nem saber o que a gente está fazendo, né? Então, nós temos aqui um ciclo de boas práticas. Esse ciclo de boas práticas, o que que é? Nós temos 3 pilares básicos, que é ali, ó, higiene do ambiente, a higiene dos alimentos e a higiene ambiental. Então, são esses 3 pilares básicos que é sobre a higiene que nós precisamos tomar cuidado. E ela envolve todo um ciclo ali, desde o recebimento, o armazenamento, o preparo, a distribuição, as amostras, que nós precisamos coletar também as amostras dos alimentos, e o controle todo de qualidade ali, para certificar de que o nosso alimento é íntegro, está livre de contaminação. Mas tudo isso aqui entra em cuidados. Mas antes disso, eu tenho uma dica para vocês, que é sobre gestão financeira eficiente. Porque o problema maior agora, nesse período também, é que muitos de nós, principalmente pequenos empresários, não têm uma gestão financeira eficiente. Porque se nós tivéssemos um capital de giro, aí por 3 meses, por 6 meses, que é o recomendado até pelo Sebrae, nós não estaríamos tão desesperados assim. Estaríamos sim com medo, mas não tão desesperados, porque nós teríamos um fôlego para pagar aluguel, para pagar funcionário, para pagar os insumos ainda por 3 ou até 6 meses. Ah, Tânia, mas alguém pode falar assim, mas o que eu faço? Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho como fazer isso. Então, se você não tem o dinheiro suficiente para fazer essa reserva, é porque o seu preço de venda não está correto, não está alinhado. Ou então você não está tendo controle adequado e não está fazendo essa separação, essa reserva. E o que seria isso praticamente? Então, nós temos ali os imprevistos. Geralmente eu preciso separar uma parte do meu dinheiro ali para os imprevistos, que são o quê? Desastres naturais, como excesso de chuvas, alagamentos, ou até mesmo a seca, que de repente falta alimento, falta produto na seca, ou encarece muito. Então, um aumento de preço repentino que eu posso ter ali. Greve, por exemplo, como a greve de caminhoneiros que teve, vocês lembram que faltou muitos insumos, faltou combustível, inclusive. Então, e outras pandemias também. Então, nós precisamos ter uma reserva ali para esses imprevistos. Além desses imprevistos, eu preciso também de uma reserva de retirada diária. Essa retirada diária ali são para imprevistos pessoais ou empresariais, mas você tem que ter muito cuidado, porque às vezes, eu preciso comprar, esqueci de comprar
um molho de tomate, esqueci de comprar um balde de azeitona. Aí a pessoa pega lá, faz a retirada diária, vai e compra, às vezes por um preço mais alto do que está acostumado, e esses picadinhos, essas retiradas, elas prejudicam muito, muito no seu caixa. E aí eu tenho também o Open Doors, que são o quê? Os imprevistos de longo prazo. Então, por exemplo, os desastres naturais que eu falei, eles entram nesses imprevistos de longo prazo. A licença, a maternidade ou licença doença ali, de repente você, é só você, mais um funcionário, mais dois funcionários, e acontece um acidente, acontece alguma coisa e você precisa se afastar. Então, é bom que você tenha uma reserva ali durante o seu afastamento para que você ou pague um freelance ali, uma pessoa terceira para repor, tanto na doença como na maternidade. E eu tenho também as crises do mundo, capital de giro de segurança que eu falei, de 3 a 6 meses. Então, isso são imprevistos a longo prazo que você precisa ter. E a conta pessoal versus da empresa. Ou seja, conta pessoal e empresa. A empresa, ela é sua, ou de repente você é sócio da empresa, ou é, mesmo que seja família, marido, esposa, mas uma coisa que você precisa ter em mente, o dinheiro da empresa não é o seu dinheiro, não é. Ah, mas a empresa é minha. Mas não é o dinheiro. O que que você precisa ter? Um prolabore, que é o seu salário. Então, depois que a gente passar por toda essa crise, você começa a adaptar ali no seu negócio, começa a fazer esse controle, porque agora você está vendo a necessidade, a falta que faz ter esse controle. Então, você vai fazer o seu salário. Ah, por exemplo, eu quero 3.000 reais por mês, eu vou viver bem. Eu quero 5.000 reais por mês. Ou, eu tenho um negócio muito bom, eu faturo muito, eu quero um salário de 10.000 reais por mês, porque para mim pagar o colégio dos meus filhos, para mim pagar o convênio, para mim, porque 5.000 não dá, então eu quero 10.000. Ok, o seu negócio consegue te dar um salário de 10.000 reais? Ok, então vamos fazer as contas. Você vai retirar o seu prolabore, só que é esse seu salário, você vai receber assim como seus funcionários, nos mesmos dias. Recebeu o seu salário, aquela sua conta pessoal. O que é da empresa vai para a conta da empresa e vai ser dividido em outros gastos que eu vou mostrar aqui para vocês, que são ali o destino do seu dinheiro, que é os custos, despesas, os seus impostos, ali entra despesas fixas, despesas variáveis, os seus custos ali com seus aluguel, água, luz, funcionário, as suas despesas com insumos, com embalagens, todos os seus impostos. Então você precisa ver qual é o percentual disso no seu mês, fazer toda essa conta, separar ali para sua matéria-prima também. Aí você faz a separação também do seu capital de giro em percentual, sempre a X%, 10% que seja, você vai fazer suas contas. Como que faz essas continhas ali do seu capital de giro? Por exemplo, se você tem um custo no seu estabelecimento de 15.000 reais, entre tudo, aluguel, insumos, o fixo ali, porque não tem como eu falar, mas eu gasto X de insumos por mês fixo. Não dá para mim dizer isso, porque tem mês que eu vendo mais, tem mês que eu vendo menos, então ele acaba sendo variável, mas eu tenho alguns custos fixos de coisas que eu preciso comprar independente de eu produzir ou não. Então eu pego tudo isso ali, somei, aí funcionário, tudo, fiz todo o cálculo. 15.000 reais todos os meus custos ali do mês. Então, se eu for fazer um capital de giro para 3 meses, eu preciso de 45.000 reais. Se eu for fazer para 6 meses, eu preciso de 90.000 reais. Nossa, mas como que eu vou fazer essa reserva ali de 45 mil, de 90 mil? Eu vou dividir isso por mês. Então, seja 12 meses, ou de repente você está começando, seja 24 meses, você vai dividir e todo mês você vai tirar aquele valor. Se de repente seu faturamento vai aumentando,
vai aumentando ali o seu giro, você pode aumentar esse percentual até você chegar nesse valor que é a sua meta do seu capital de giro. Só que esse dinheirinho, ele não vai ficar ali parado, misturado com a conta da empresa. Você vai investir ele para ir gerando rendimentos para você. Então, você chegou na sua meta ali, aí você vai mantendo, porque o seu custo também, ele pode ir aumentando. Você pode mudar de lugar, aumentar o seu espaço, contratar mais funcionário, e aí o seu custo também vai mudando e você, consequentemente, vai precisar aumentar esse valor de capital de giro. E aí você vai fazendo isso. E a reserva de 13º salário e férias, então para você e para os seus funcionários, para não chegar no final do ano, por exemplo, aí você tem lá 10 funcionários, mais você, mais o seu sócio, 12 pessoas, pagar 13º para todo mundo. Nossa, você precisa ter dinheiro em caixa para isso. Só que esse dinheiro ele não pode estar junto com os outros também para você ir usando para fornecedor, para outras coisas que acaba desviando aquele dinheiro em outras contas. Você acha que tem? Então, o que que é o ideal fazer? Soma todo mundo que você precisa pagar o 13º, soma o valor total, o montante, soma também o valor das férias, todo o montante, e aí você divide por 12 meses. Então, todo mês é como se fosse uma parcela. Você vai separar aquele dinheiro numa outra reserva, num fundo lá de reserva de 13º salário. Chegando no final do mês, isso não vai pesar para você. Você vai pagar 13º ou nos outros meses que o pessoal vai tirando férias, você vai ter esse dinheiro ali. Então, a melhor forma é você dividir isso por mês e parcelando e reservando, ok? Então vamos lá, agora vamos falar sobre os cuidados, né? Já falamos demais, já falei muito, vamos para os cuidados. O que que é esses cuidados? Eu tenho a compra, o recebimento, o armazenamento, a produção, a distribuição e a limpeza, como eu falei para vocês. Então eu tenho ali opções de cardápio. O que que você pode fazer? Dependendo do seu negócio, se você tem muitas opções, se você tem um à la carte, se você tem um selfie, o que seja, o primeiro item que você precisa visualizar ali é reduzir, precisa fazer a sua ação, né? É reduzir o número de preparações do seu cardápio. Então, geralmente, o que que você vai reduzir ali? As preparações mais caras, as mais elaboradas, as que exigem maior manipulação, porque é um momento que de repente você está com um número reduzido de funcionários, você está com um número reduzido ali de espaço, você tem que dar conta das suas entregas. Então, você mantendo o seu cardápio, aquelas opções mais caras, que já vai elevar o seu custo com o fornecedor, pode ser que você não ache o produto também com o fornecedor, ou com esse aumento de preço, vai ficar mais caro ainda para você. Então, esse aí você já tira do seu cardápio. As preparações mais elaboradas ali, que de repente exige maior tempo na hora de você montar um prato, porque ela é mais delicada, ou porque o cozimento é demorado, porque leva 6 horas para cozer, ou porque ela precisa de uma refrigeração correta. O que eu digo desses mais elaborados são essas técnicas que você precisa de mais utensílios, de mais pessoas para fazer, ou então de maior manipulação, que você cozinha, resfria, e depois você pica, e depois você grelha, e depois você sela, e depois você faz um molho, depois você decora. Então, são esses tipos de prato. O que que você pode fazer? Ah, mas de repente esse é o meu prato mais vendido. Então, o que que eu posso fazer? Nós vamos estar falando também sobre os pré-preparos, sobre algumas técnicas que você pode ter para que você mantenha alguns pratos daqueles que mais saem. Mas o ideal, a primeira ação é que você já avalie o seu cardápio e faça essas mudanças. E aí, o necessário ali que nós falamos, sem estocar muito. Então, às vezes, por medo, algumas pessoas ali tá comprando um monte, metendo os pés pelas mãos, e aí não se preocupa muito com prazo de validade ou com espaço, várias coisas ali que vai trazer prejuízo para você depois, porque muita coisa no seu estoque é dinheiro parado. Então, toma muito cuidado na hora de você fazer suas compras para você não estocar muito. E os alimentos perecíveis e os não perecíveis, o que que é? Os alimentos perecíveis são aqueles que estragam facilmente em temperatura ambiente, que são mais sensíveis,
que são, por exemplo, legumes e vegetais são alimentos mais perecíveis. Nem sempre ele precisa de refrigeração, mas são mais perecíveis. Quanto melhor for a temperatura, mais baixa, mais tempo ele dura. São sensíveis também, queimam com facilidade, estragam com facilidade. Esses alimentos são os que você mais deve ter atenção ali no seu negócio. Então, se esse momento está difícil, por exemplo, eu manter uma salada com folhas, então mude, faça mais saladas com legumes, seja cru, seja cozido, adapte ali o seu cardápio para isso. Então, na hora de você fazer essas compras, então se quem faz a compra é diferente de quem manipula, senta junto, conversa, pensa nas estratégias que vocês podem tomar, o que que vocês podem mudar ali, e aí implante ali no seu estabelecimento, né? Então, sempre a melhor decisão é aquela que você toma em conjunto, que você pensa, que você conversa, porque às vezes, na hora do medo, na hora do desespero, na hora da preocupação, a gente toma algumas atitudes que não deveria ser tomada, que pode ser um risco ali para o seu negócio. Então, pensa bem antes de tomar uma atitude, conversa com alguém, compartilha ali as informações para que vocês façam a coisa certa. E os alimentos não perecíveis que eu estava falando para vocês são, por exemplo, as sacarias, são óleos, arroz, fubá, feijão, são produtos que têm um prazo de validade maior, mas que você deve tomar cuidado também ali no seu estoque, porque você estocar muito pode vencer o seu produto, pode de repente juntar ali, ter uma infestação de pragas, alguma coisa, e você também perder. Então, algumas coisas você junta de mais de um produto e falta do outro. E aí, na hora que você for manipular, você vê que tá faltando e precisa comprar do outro, e você não tem mais dinheiro, porque você acaba gastando toda a sua reserva ali que você tem em um determinado alimento e falta os outros, e você não consegue completar seu prato. Então, é um equilíbrio que você precisa manter ali. Por isso que você tem que pensar antes de tomar atitude nesse momento. E o armazenamento ali, que eu falei para vocês, suficiente, tem que ser um espaço ali adequado, que tenha que não fique muito acumulado, muito tumultuado, com o risco de gerar ali umidade, de estragar, de mofar os seus produtos. Então, tudo isso você precisa tomar cuidado para que o prazo também não passe, de repente o entregador veio trazer uma coisa que está com um prazo de validade ali muito em cima e não acaba saindo tudo aquilo, e aí você acaba perdendo. Eu já vi empresas, mesmo sem esse momento de crise, comprando muito porque o preço estava bom, comprou um lote, e aí no final o prazo de validade venceu e a pessoa não deu conta de vender e perdeu muito alimento. Então, isso tem que precisar tomar cuidado também nesse momento. Então, se você tem ali um fornecedor também que seja seu parceiro, procure negociar com ele os valores, os parcelamentos, reduza assim o número de entregas, tanto o parcelamento ali de pagamento, quanto o parcelamento nas entregas, se for possível, mas tente combinar com ele para que não faça entrega todo dia, toda hora, porque não tem esse movimento de pessoas, essa aglomeração ali. Vamos evitar isso também. E faça a lista, realmente a lista de tudo que você precisa, porque senão você vai comprar coisas sem necessidade. Então, pega, por exemplo, ali o que você precisa, todo o seu cardápio. Quem tem, por exemplo, ali a ficha técnica, essa pessoa geralmente já tem a lista. Então, pega todas as preparações que você vai permanecer no seu negócio, junta, lista todos os ingredientes, faz o cálculo mais ou menos de quanto aquilo ali rende. Ah, para 10 pessoas, qual que é o número médio de pessoas que eu estou atendendo hoje? As X pessoas, para daqui uma semana. Quanto eu preciso atender para manter pelo menos o básico na minha empresa, para compensar, para valer a pena de estar ali funcionando? Também, porque às vezes você está atendendo um número X de pessoas, mas você precisa atender o dobro para continuar funcionando. O que que você faz? Depois de adotar todas essas medidas que a gente está vendo aqui nesses dias, você implantar no seu negócio, o intuito é que você passe de X
para Y e comece a atender a quantidade que você precisa. Então, pega ali a sua lista de compra e você vai calcular. Ah, então, se eu tenho que atender pelo menos 30 pessoas por dia, ou 50 refeições por dia, eu vou multiplicar ali o meu rendimento por aquela quantidade de pessoas, e aí eu vou fazer a minha compra baseado na quantidade da semana. Então eu pego aquele valor, faço para a semana baseado naquilo. Para quê? Para eu não me esquecer de nada, para eu não ter que sair depois comprando aleatoriamente, não ter que ficar correndo um risco maior ainda de contaminação, de ter que sair ou ter que pedir para receber, porque tudo isso é risco, são contatos com as outras pessoas. Então evite ao máximo, faça essa sua lista para uma semana pelo menos ali. Outra coisa que você pode fazer, que nem nós falamos, substituir ali, diminuir os seus alimentos que tem maior manipulação, tudo, você pode também recriar alguns pratos. Então, se você tem algum prato que sai muito, que as pessoas gostam, mas que de repente você não tá achando ingrediente, ou ficou muito mais caro, ou tá difícil de você adquirir, ou vai ficar muito mais caro ali para você, substitui, recria aquela sua receita, faz uma substituição, mas avisa os seus clientes que você reformulou, que você recriou e faça uma propaganda em cima daquilo ali. E aí ofereça para o seu cliente, mostrando as vantagens daquele prato para ele. E você pode também ter a opção de comprar alimentos mais processados o possível. Então, por exemplo, em vez de eu comprar uma carne com muito osso, que eu tenho que manipular muito, picar, procure ver com o seu fornecedor, negociar se você consegue também alimentos já desossados, já picados ou já triturados, por exemplo, como legumes em cubos ou fatiados ou ralados, como for ali. Mais fácil também para essa manipulação, porque de repente você está com um número muito reduzido de funcionário e vocês não dão conta de manipular tudo aquilo. Então você precisa optar pelo processado. Ah, mas é mais caro. Só que às vezes ele é um pouco mais caro, só que ele vai compensar para você, porque ou você fica sem produzir, ou você compra esse alimento um pouquinho mais caro para poder fornecer ele para o seu cliente. Se tiver que rever o seu preço, reveja, converse, seja claro com as pessoas que estão trabalhando com você, seja claro com o seu cliente que nesse momento não só eles estão passando por problemas, como você também. Então você precisa ajustar ali o seu trabalho. E aí o recebimento? Ali, no recebimento, o controle de higiene, ele tem que redobrar ainda. Então, quem já tem as boas práticas bem implantadas na sua empresa, ela vai ter um pouco mais de facilidade. Mas você precisa redobrar esses cuidados. Como? Lavar a mão constantemente. Isso tem sido falado muito na televisão, em todas as mídias que você vê. Só que aí, às vezes a gente esquece dos objetos pessoais. Então, por exemplo, quem está ali recebendo o alimento, às vezes tem uma prancheta, tem uma caneta, aí o fornecedor vem com a caneta dele e pede para você assinar nota fiscal, então você pega na caneta dele. Então, são essas coisas simples que você também precisa ter um álcool gel do lado, estar sempre preocupado em manter esse controle de higiene do local ali, do ambiente onde você recebeu. E aí também a balança, a bancada, as caixas de transporte. Por exemplo, você recebeu o seu hortifruti nas caixas dele. Então o ideal é que você tenha as suas, aí você recebeu, faz a sua higienização, aí você passa os alimentos para sua caixa, da caixa dele para sua caixa, e aí você leva para dentro para armazenar e essas caixas dele fica para fora, para que ele retire. Então você faz esse processo de transferência para que a contaminação, se vier da rua, não entre para dentro do seu estabelecimento. E você pode também ali manter uma área específica, né? Ter um espaço restrito para o recebimento, ele é exclusivo para isso. Então, tanto faz se é um entregador externo, se é um caminhão que veio ali trazer, se é o mercado da esquina, onde quer que seja.
essas pessoas externas, elas vão fazer a entrega nesse local específico. Até o seu próprio funcionário que precisou ir num comércio varejista, num atacado, fazer a compra de repente, quando ele chegar na empresa, vai ter que seguir o mesmo procedimento que de um entregador de outra empresa. Então, ele é seu funcionário, ele faz parte da empresa, ele conhece as regras, mas ele vai ter que passar pelo mesmo procedimento. Quem recebe da outra empresa vem, recebe ali de você ou do seu funcionário o alimento do mesmo jeito, nesse espaço, faz a transferência também. E você que veio da rua, se vai entrar para a área de manipulação depois de trazer esses alimentos, ter feito essa entrega, vai trocar a roupa da rua, o seu uniforme, vai fazer sua higienização como todos os outros também. Então, não estamos todos livres. E em terceiro, ali, os usos de EPIs. O que que é o ideal você fazer? Quem está recebendo os materiais, é legal que ele utilize também a máscara, porque você não sabe quem é que está vindo da rua. Então, usa a máscara, as luvas, um avental descartável também, de repente aquele, sabe, tipo TNT, que é bem fininho ali, você pode usar esse avental, porque aí na hora que o funcionário está recebendo, ele tá com esses EPIs e depois que ele recebeu, o fornecedor foi embora, acabou o recebimento e ele vai guardar tudo aquilo, aí ele vai retirar aquele avental, vai fazer a higiene das mãos dele, aí vai pegar os alimentos e vai entrar para dentro do seu estoque, para dentro do seu estabelecimento, ou da câmara, do refrigerador, seja onde for, e vai guardar aquilo ali. Aí quando ele for receber outra pessoa, lá fora na área de recebimento, ele põe o avental novamente, põe outra luva, máscara e o mesmo procedimento, porque senão não adianta nada, vai trazer a contaminação para dentro do seu estabelecimento. E horários programados, defina isso. Por quê? Imagina chegar ali o meu fornecedor de carne, de hortifruti, de laticínios e de seco, tudo ao mesmo tempo. Os quatro estão com pressa. Os quatro precisa entregar. E aí você vai ter uma aglomeração no seu local. Então evita essa aglomeração. Tenta programar os horários para receber um por vez, manter uma distância das pessoas. Porque senão você, não só o seu funcionário ali pode ser contaminado, você ficar sem funcionário é um risco para toda a sua equipe. E aí sim você vai ter que parar total e não vai poder produzir mais nada porque o pessoal seu vai estar contaminado e pode te correr o risco de levar para o seu cliente. E aí você também tem os insumos ali que eu falei para você, que trouxeram de fornecedores de mercados, que é do seu próprio funcionário que eu falei. Então ele vai seguir os mesmos procedimentos com o fornecedor externo. E quanto ali o armazenamento? Então, o seu armazenamento, ele precisa seguir à risca todos os quesitos de boas práticas. Como eu falei, trocar as caixas, trocar as embalagens, ver temperatura, ver prazo de validade, ver tudo. Você tem que redobrar os seus cuidados. Que quem já tem cuidados higiênicos, redobre. Quem não tem, aprenda, redobre, triplique. Só que esse trabalho de conscientização, ele precisa ser diário. Não é falando um dia, igual eu tô falando aqui para vocês hoje, que aí vocês vão mudar tudo. Não é assim que funciona, né? Nós sabemos disso. Então, hoje você tá ouvindo, tá cheio de ideias, um monte de coisa que você vai mudar, mas aí quando é amanhã, a gente esquece. Aí depois de amanhã, menos ainda eu vou lembrar disso. Então a gente tende a esquecer, ou aí você acaba caindo na rotina, na mesmice, falar, ah, não dá nada, não, não tem problema. Não, é sério. A questão é séria. Então você precisa, além de redobrar, falar disso diariamente. Vai começar o turno, seus funcionários chegou, então faz aquele DDS diário, que é o diário de segurança. Faz esse seu DDS, conversa com seus manipuladores, vamos falar sobre o que está acontecendo, o que, que a gente pode evitar, fazer ali para evitar esse risco de contaminação, qual que é a contribuição de cada um, o que, que cada um está fazendo pode ajudar o outro. Então, esse diálogo é importantíssimo para a gente tomar consciência do processo e fazer tudo isso no seu negócio, fazer acontecer e controlar tudo isso.
E aí, sobre as câmaras, refrigeradores, estoques secos, então tome cuidado ali no seu armazenamento, tenha bem alinhado com quem está fazendo as compras sobre o espaço que você tem, também para não sobrecarregar os seus equipamentos. Por exemplo, você lota lá o seu refrigerador de produto e aí ele não consegue manter a temperatura. Aí ele cai muito, aí pode ser que ele venha contaminado não só com coronavírus, mas com vários outros vírus e outras bactérias que já existem normalmente. Ele pode estar vindo ali contaminado e piorar. E aí, quem consome algum alimento já com outros vírus e bactérias, tende a baixar mais ainda a imunidade e aí fica mais suscetível a ter as consequências do coronavírus, porque vai estar mais frágil. Então você tem que cuidar, não pensando só no corona, mas pensando em todos os outros vírus, bactérias, outras contaminações físicas, químicas que você pode ter ali. Então, cuidado para não sobrecarregar ali e ter problema com temperaturas, cuidado para não sobrecarregar seu estoque seco e aí ter um problema com umidade, com bolor, não ter uma ventilação adequada, porque está tudo muito cheio, aí não tem por onde passar o ar e essa ventilação ali fica abafado, sabe? E também não manter ali um controle de pragas para que não venha para o seu estabelecimento. Você tem que continuar mantendo ali o controle de pragas para que isso não seja um problema para o seu estabelecimento. Você não possa comer algo contaminado também por outros animais, insetos, roedores, também e ficar num grupo de risco. E mantenha um responsável ali. Tem uma pessoa responsável por receber, armazenar e retirar do estoque. Ou seja, mas eu não tenho tanto funcionário disponível assim. Ok, tá todo mundo na manipulação, todo mundo envolvido com entrega, tá. Mas dentre essas pessoas da manipulação, uma pessoa vai ser responsável. Por exemplo, o João, ele tá ali manipulando, ajudando para preparar, mas ele é responsável pelo estoque. Então, se ele definir horários, por exemplo, ele só recebe de manhã, ou ele só recebe à tarde, ou ele recebe determinados dias na semana. Então ele vai pegar aquele horário, aquele prazo, ele vai estar com uma outra roupa, com outro uniforme, ele vai fazer os recebimentos, vai fazer todos aqueles controles que nós falamos, aqueles cuidados, vai armazenar. E quem está ali na manipulação, é ideal ter uma pessoa responsável por ver todos os produtos que vocês vão utilizar ali de insumos, descartáveis, tudo, no dia, fazer uma listinha e entregar para o João, porque aí o João vai fazer essa separação. Então ele vai separar lá, segunda, os produtos tal, terça, os produtos tal. Evita das pessoas ficarem entrando e saindo no estoque. E a contaminação passando para lá e para cá. Então isso você evita. Então faz com que os seus funcionários façam da forma certa com horários. Então, o João vai receber, vai armazenar, ele vai retirar, vai separar e vai entregar pro departamento, para cada área, pro hortifruti, pro açougue, se é lanche, como que é feito, embutido, se é pizza também, como que é feito. Todos os negócios de alimentação, independente de qual você tenha, se é padaria, se é tabaqueria, o que é, você tem os mesmos o mesmo jeito de estoque. Você tem um estoque seco, você tem um estoque frio e todos precisam ter o mesmo cuidado. Todos. E aí, quanto à produção, gente, nós estamos quase acabando aqui, viu? Olha, eu tô falando. Você pode, se quiser, dar um pause na aula, vai tomar uma água, volta. Eu sei que é muita informação, então pega um cafezinho, volta para a aula, pega um caderninho, vá anotando os pontos mais importantes. Se precisar assistir de novo, reveja a aula novamente, porque às vezes a primeira vez a gente não consegue captar tudo. Então precisa assistir uma segunda vez, uma terceira vez, e aí você pega e vai anotando, ok? Então vamos lá, produção. Nessa parte nós falamos já de compras, de armazenamento, de estoque. Agora a parte que você vai transformar os seus alimentos. Ali você precisa ter um controle mais qualificado, um controle muito redobrado ainda ali na manipulação, que é a parte onde você vai finalizar
o produto para servir para o seu cliente. Então, a higiene pessoal, ambiental e do alimento é essencial nesse caso também. Não pode esquecer de forma alguma. Então, pessoal, por exemplo, uso de luvas, máscaras, uniformes, por exemplo, a legislação. A RDC lá 216, que é a federal, válida para o Brasil inteiro, cada estado também tem a sua legislação específica, cada município tem a sua, só que a RDC ela é padrão para todo mundo. Então, mesmo que outro estado, outro município tenha a sua, ele só tem legislação acrescentando, agregando na RDC 216. Mas vamos para o básico. A legislação, ela não exige o uso de luva para manipulação. Porém, ela exige o uso da correta higienização das mãos. Precisa ter pia para lavagem de mão, precisa ter sabonete antisséptico ou sabonete neutro, mas aí se for sabonete neutro, precisa do álcool em gel 70%, porque o sabonete antisséptico é também para matar e reduzir o número de bactérias. O sabonete neutro, ele só limpa, então você precisa do álcool em gel 70%. Você precisa de toalhas ali descartáveis. Só que nesse processo todo que nós estamos vivendo, em alguns momentos é bom que você faça o uso da luva. No momento que você está recebendo a mercadoria para dentro da área de manipulação da cozinha, para a hora que você está realizando a limpeza das bancadas, só que você tem que usar a luva e logo que você for para outra tarefa, você retira a luva e joga. Então, se você está com um número de funcionários reduzido, se antes você tinha 10 funcionários, por exemplo, e agora você está com 5, além de você ter reduzido o número de itens lá no seu cardápio, você precisa também que o seu funcionário realize mais de uma tarefa. Então, se eu estou com um funcionário que vai cuidar, vai manipular ali legumes, verduras, e depois ele vai manipular processados, que é os frios ali, queijos, outras coisas, e depois ele vai para o fogão. Então, essas etapas, ele não pode continuar usando a mesma luva. Se ele não está usando luva, ele não pode ficar sem higienizar as mãos. Então, ele fez uma etapa, troca a luva ou higieniza a mão e aí vai para a próxima etapa. Também a mesma coisa, próxima etapa. Aí você pode até, eu vou estar falando mais sobre isso amanhã na produção, que você pode estar criando horários, como que você pode estar calculando ali a quantidade da sua produção. Então isso eu vou falar mais detalhadamente amanhã. Então também o avental. Em dias comuns, eu costumo ver as pessoas, principalmente em shopping, os manipuladores de alimento, vão para o banheiro, que as outras pessoas também usam, com o avental da cozinha. Então, ele tá todo ali, equipado, com uniforme, tudo tá indo no banheiro. Então, esse é outro cuidado. Você tá na área de manipulação, com os uniformes, com a luva, com a máscara, tudo, vai pro vestiário, retira, deixa ali num cabidinho, num pendurador, o seu avental ou a sua máscara, descarta aquela luva e vai pro vestiário. Quando você voltar, faz essa higienização lá das mãos, volta, aí você entra, lava a mão, passa álcool em gel, aí você põe o seu avental e todos os seus EPIs mais, tá? E o vestiário, ele tem que estar muito bem limpo. Então entra ali questão de ambiente, porque não adianta só me preocupar com a cozinha, com o ambiente ali interno, se o vestiário estiver sujo, ele não estiver bem higienizado, com álcool, tudo água sanitária, que for, a contaminação de lá vai vir para sua cozinha, ok? Mesmo que seja com qualquer outro vírus, a mesma coisa que eu falei dos alimentos, vai vir tudo ali para sua cozinha. E na área sua de manipulação, você precisa fazer o seguinte, mesmo que você não fazia antes, separar utensílios por preparação para cada área. Então, a tábua de legumes e verduras é uma, a tábua de frutas, a tábua de carne, a tábua do alimento cozido, a faca. Evite ficar usando as mesmas colheres, as mesmas facas, as mesmas coisas que você está usando em outras áreas também. Aí você pode separar esses utensílios, se você não tem muito, por gênero, como eu falei ali, por período de manipulação, que é o que a gente vai falar amanhã. Se, por exemplo, eu não tenho pessoa suficiente para estar manipulando cada uma coisa, eu, ao mesmo tempo, eu vou fazer o seguinte, vou separar uma hora, de tal hora a tal hora, vamos mexer com saladas.
de X horas vamos fazer as massas, ou de outra hora vamos mexer com o que é carne, o que é frios, o embutido. E nesses períodos, se os seus utensílios são insuficientes, você vai fazer toda a higienização, vai clorar e vai usar ele na próxima etapa. Então, você tendo ali também um número limitado de opções ali no seu cardápio, você evita também os alimentos muito perecíveis de ficar exposto. Então, eu não tenho tanta preparação, tenho poucas. Eu não vou ficar com muitos produtos expostos ali, correndo o risco de ficar no tempo a mais do que o permitido, na temperatura errada, para ter ali um crescimento bacteriano, para estragar o seu produto. Às vezes ele chega para o cliente azedo, às vezes ele nem parece que está azedo, ele chega com um cheiro ótimo ainda, com uma aparência ótima, mas já está contaminado, já está com problema e vai trazer um problema para o seu cliente ali. E aí ele não vai mais comprar de você, porque vai ter uma diarreia, vai ter um vômito, alguma coisa, e ele vai ficar suscetível também ao outro vírus do coronavírus. E o que você pode fazer também é montar no seu espaço ali os kits ou combos. Então, por exemplo, nessa produção que eu falo, você vai reduzir o seu número de itens, mas você pode criar coisas diferentes. Para o seu cliente não pedir todo dia, você pode montar ali kits ou combos para ele para um determinado número de dias, para 3 dias, ou para a família. É um kit ou é um combo. Um exemplo de churrascaria, que ela tem lá um rodízio. Eu perdi todos os meus clientes, o que que eu vou fazer? Eu tô com rodízio, eu tô com sistema de entrega de marmita. Tá, marmita é mais do mesmo. Muita gente está entregando também, mas o que que você pode fazer? Monta um kit churrasco, um kit rodízio para 3 pessoas, para 4 pessoas, ou individual que seja, e ofereça isso para os seus clientes. São técnicas ali também que você pode ter nessa produção para driblar tudo isso, né? Mas nós vamos falar melhor depois sobre essa manipulação, esses armazenamentos todos. E na distribuição, o que que você precisa avaliar ali? Então, os cuidados de contato, o porcionamento, as embalagens, porque eu terminei de preparar o meu alimento. Mas quem é que está responsável por pegar aquele alimento pronto, por porcionar, por embalar aquele utensílio que eu utilizei ali no porcionamento? É o mesmo que eu estava utilizando para fazer o preparo? É o mesmo que eu estava utilizando para fazer o cozimento, para fazer outra preparação? Eu higienizei esse utensílio? Como que eu montei ali na embalagem? Então, isso você precisa deixar certo com os seus funcionários, ou deixar do mesmo jeito que eu tenho uma pessoa responsável pelo estoque, uma pessoa responsável por fazer essa listinha de compra e verificar ali a área interna da manipulação. Você pode deixar uma pessoa responsável por avaliar todos os alimentos que vai sair ali na distribuição, por fazer essa finalização para poder seguir com um procedimento de higiene adequado. Porque se você tem assim, todo mundo faz tudo, pode ser que esqueça. Então a pessoa às vezes está fazendo aqui, ali, e aí ela esquece. Então, se você tiver uma pessoa específica e responsável, ela vai gravar mais, porque ela vai estar fazendo repetidamente aquela tarefa. E os EPIs também, que você precisa ali para distribuição, porque você tem contato de repente com o entregador, com o motoboy que veio com a bolsa lá de fora, que veio, que tá abastecendo no carro e levando, tá uniforme. Então, eu preciso também usar EPIs como máscara, como avental, se eu for levar o alimento lá para fora para o motoboy, eu preciso pôr a máscara, eu preciso pôr o avental, eu preciso pôr a luva, levar o alimento e o motoboy arrumar na bolsa dele também para levar. Eu digo motoboy, mas no geral, se for motorista também, tiver outro veículo, furgão, se você fornece para alguma outra empresa, para algum outro lugar e vai sair várias entregas ao mesmo tempo, né? Às vezes você tem outro tipo de entregador também ali. E os uniformes, eles precisam ter o uniforme para cada local. É o seguinte, os seus funcionários, às vezes, eles, em alguns lugares, eu vejo que eles não têm uniforme, vêm com a roupa de casa, ou eles têm uniforme, mas já vem trocado de casa, e aí ele traz toda a contaminação da rua para o ambiente. Então, o certo é, ele vem, vai direto para o vestiário, faz a higienização,
põe um uniforme limpo, faz toda a manipulação, vai embora e aí ele lava aquele uniforme e troca. Se você tem uma equipe um pouco maior aí, o que dá para você fazer? Divide a equipe em dois e aí você reveza. Então, uma equipe trabalha um dia enquanto a outra folga, a outra trabalha outro dia enquanto a outra folga. E aí você vai fazendo rodízio dessa forma. Nesse caso dela trocar o dia, ela consegue também lavar com mais frequência ainda o uniforme dela. Então, ela chegou, lavou aquele uniforme, trocou, veio para o estabelecimento, fez o que tinha que fazer, saiu da manipulação, tira aquele uniforme, põe num saquinho, toma um banho, tudo, vai embora e lava aquele uniforme, certo? Traz sempre limpinho. E aí a retirada e abastecimento ali na sua distribuição, que é o que eu também já acabei falando, nesses cuidados que você vai ter que ter para não ter a contaminação, tanto na retirada e no abastecimento do entregador. Então, se eu produzir ali 20 lanches, 20 pizzas e vai sair tudo, como que eu vou fazer essa logística da retirada desse alimento da cozinha para a área externa, ou como eu vou entregar isso também, se o funcionário vai lá fora, o uniforme, se é tentar tirar o avental, todas essas coisas. E ali o meio de transporte também você precisa sempre avaliar, passar, higienizar eles. Então, a cada entrega, o seu entregador veio com aquela bolsa, por exemplo, de motoboy, borrifa álcool, toda a bolsa, deixa aberta ali para secar um pouquinho, para você continuar fazendo as suas entregas, ou então, terminou o dia, você faz a higienização, deixa lá ela aberta para secar tudo, e aí no dia seguinte, antes de começar também, faz novamente a higienização para se certificar de que não passou por ali nenhuma praga, de que não teve nenhuma contaminação. E se for um carro, um veículo, lava ele. Lava com água e sabão ou água sanitária, deixa um pouco de molho, tipo aquelas Fiorino, essas coisas, deixa um pouco de molho ali. E aí você faz essa higienização no final do dia, seca. No dia seguinte, quando for começar, a mesma coisa, borrifa o álcool líquido ali, 70% também, faz toda essa higienização. Quanto às embalagens ali na distribuição, uma coisa que eu falo muito e que as pessoas às vezes acabam deixando passar e acaba comprando qualquer tipo de embalagem, em qualquer lugar. Nesse momento, você precisa ter um cuidado redobrado de quem é o seu fornecedor de embalagem, como que são essas embalagens, se de repente elas vêm esterilizadas, ou às vezes tem embalagem que vem com resíduo de isopor, vem com aquelas ferpinhas de alumínio, sabe, ali, não vem bem fechada, vedada, então você meio que desconfia da procedência daquelas embalagens. Então você tem que ter um cuidado redobrado para avaliar essas suas embalagens, para armazenar. Às vezes vem aquele pacotão fechado com 100 embalagens. Aí o funcionário vem lá e rasga o saco e deixa o saco ali rasgado, aberto, ou tira as embalagens do saco, deixa tudo virado de boca para cima, esperando ali uma contaminação. Então, o saco das embalagens, está bem vedado, se você precisar retirar e pôr numa prateleira, se elas estão viradas para baixo, se está livre de contaminação. Então, isso é um detalhe que a gente tem que se atentar, porque pode ser que ali tenha uma contaminação também. Então, cuidado que nós precisamos olhar e passar para todo mundo, tá? E reutilização também de embalagem. Eu já vi lugares que reutilizam embalagens. Às vezes o alimento foi, aí o cliente não quis mais, devolveu por algum motivo, ou aconteceu alguma coisa, não achou a pessoa, e aí voltou, e aí às vezes a pessoa acaba jogando aquele produto fora, reutiliza a embalagem para outro produto. Não faça isso. Não faça. É um risco que você está correndo e você pode deixar de funcionar, de ser queimado por uma besteira dessa, tá? E aí, quanto à limpeza, ó, nosso último item aqui também, a limpeza. Então, você tem que ver no ambiente todo o caminho
percorrido ali dentro da sua empresa, por onde as pessoas vão passar. Então elas chegam ali na entrada, tem o vestiário, depois tem a entrada da cozinha, tem a entrada para o estoque, tem a entrada e saída do alimento, tem a parte da distribuição, por onde vai sair o alimento pronto, que ele vai levar para o seu cliente. Então, repasse nesses ambientes, pega, entra lá no seu estabelecimento e começa a percorrer o caminho e identificar os pontos desses todos que nós falamos, onde você precisa dar uma maior atenção ali e modificar. E quanto à higiene, ali, limpeza pessoal, então o uniforme que eu falei, troca diária. Se vai trocar de função, troca o uniforme também. Se eu tô com o estoquista que vai também manipular, o que vai distribuir, que faça em horários diferentes para poder trocar o uniforme. Não deixe a pessoa vir para o estoque, receber produto, vir para a área da manipulação, de repente ter que fazer alguma entrega com a mesma roupa. É um risco grande, ok? E aí, unhas, barba, cabelo, tem uma produção, uma proteção ali maior. Coloca uma touquinha na barba, evita as unhas, deixa as unhas curtinhas, evita o esmalte, o cabelo bem preso. E aí, nos alimentos, você tenha o seu controle de recebimento, higienização, manipulação, porcionamento, esses controles de limpeza. O que que você vai usar ali? Porque não adianta nada eu falar, você falar, não, vou pôr esses controles, vou fazer a partir de hoje, vai ser assim, assim, assim. Não adianta nada eu falar tudo isso, implantar todos esses controles na sua empresa, se as pessoas não fizer cada uma a sua parte. Então, todo mundo precisa fazer a sua parte. Só que para que todos façam, você precisa relembrar diariamente. Lembre-se daquela reunião diária no começo do expediente. Faz a reunião. Se for o caso, no final do expediente, faz a reunião de novo. 5 minutinhos para começar, 5 minutinhos para finalizar, ver o que deu certo, o que deu errado, o que vocês precisam mudar. Tomem ações em conjunto. Essa atitude vai ajudar muito. Você vai ter uma clareza de ideia, vai ter um maior entrosamento com todas as pessoas ali da sua equipe, porque vai ser todo mundo útil, tá todo mundo trabalhando para o mesmo motivo, para a mesma meta, todo mundo tem o mesmo objetivo ali. E como que você vai fazer essas limpezas? Não tem mais álcool 70%, tá limitado. Então, nas áreas comuns, nas bancadas, nas mesas, você pode lavar com água e sabão para tirar a sujeira. Quando você terminar de limpar, você pode fazer a sua solução clorada com hipoclorito de sódio, que é de 2,5%, que é aquela água sanitária. Então, você vai diluir ela a 1% ali. Então, se eu vou pegar 1 litro de água, eu coloco uma colher de sopa de água sanitária, que é 10 ml. Então, 1 litro é 1.000 ml. 1% dele é 10 ml. Então, eu posso colocar de 10 ml até 2,5%, que é 25 ml ali. Então, eu vou estar fazendo essa proporção. Se você for aumentar para 10 litros, para um balde, né, de 20 litros, para você poder fazer toda a parte de cloragem de todo o seu estabelecimento ali da manipulação. Aí, balde de 20 litros. Quanto que é 1%? São 2 litros, por exemplo. E você vai colocar lá e vai colocar em todo o ambiente depois de você ter limpado. E aí você deixa de molho por 15 minutos. E aí depois você enxágua e seca o ambiente ali para matar tudo, as bactérias, tudo que tiver ali. Aí no dia seguinte, isso é sempre quando você terminar o expediente, faz isso em todas as áreas, joga água sanitária em tudo, no vestiário, na área de manipulação, nas áreas comuns, em tudo. E no dia seguinte, quando você for retomar o seu trabalho, você borrifa o álcool 70% nas bancadas, nos utensílios, em tudo que você vai usar ali, nas maçanetas, em tudo, para você deixa secar natural para você poder iniciar o seu trabalho. Então, uma coisa que a gente nunca dá muita importância lá, as esponjas. Então, olha bem como está a sua esponja, né? Então, você já imaginou, ela é um abrigo ali de muitas bactérias e muitos vírus. Então, olha só a situação. Essa aí da direita, você
não pode nem deixar a sua chegar nesse jeito. Mesmo que a sua seja também novinha, como essa outra aí da esquerda, você precisa também clorar. Já que você está clorando tudo, põe essa esponja também no final do dia de molho, uma solução clorada ali no potinho, 15 minutos, retira, deixa secar ela para você estar utilizando também. É um método de cuidado. As mãos, para relembrar, ó. Peguei no telefone, ou se a pessoa tem o hábito de fumar, ou se a pessoa foi no sanitário, olha ali a maçaneta, o banheiro, se ela pegou em caixa, se ela pegou em lixo, pegou em dinheiro, ou foi marcar o ponto dela ali. Então, tudo isso, tudo que eu fizer que seja diferente da manipulação, eu preciso higienizar minhas mãos. E o mais importante, se alguém tiver com algum problema de saúde, seja com febre, com dor de garganta, com diarreia, com vômito, com alguns sintomas desses que possa prejudicar ali sua manipulação, ele tem que informar e tem que mudar de setor, ou ser afastado, ficar descansando em casa, ou trocar dar um tempo ali para o seu funcionário, porque senão ele pode trazer essa contaminação para sua empresa, e aí ele pode terminar de contaminar o restante da sua equipe, e aí depois você não vai ter ninguém para trabalhar ali. Então, prefira afastar esse funcionário e pede para eles te comunicarem. Então, agora vamos falar sobre como controlar a produção e amenizar os desperdícios, que é o tema da nossa próxima aula, que nós vamos ver o quê? Então, o que fazer para amenizar essa falta de funcionários? Se alguém precisar ser afastado, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer para que os meus alimentos durem por mais tempo? Como deixar o meu serviço mais rápido e eficiente, mesmo com poucas pessoas? E como economizar com o meu cardápio ou criar opções mais econômicas e que vendem. Então, isso tudo é o que a gente vai ver amanhã. Hoje nós vimos mais a parte de controle, de higiene. Então, nós falamos tudo sobre controle. E aí, agora eu vou abrir o grupo. Se você tiver dúvida, se você tiver alguma sugestão sobre o que você já usa aí no seu estabelecimento, que de repente eu não falei aqui, pode compartilhar com a gente lá no grupo, pode postar a sua sugestão, a sua ideia ou a sua dúvida para a gente poder estar discutindo a respeito, ok? Então eu espero vocês amanhã na nossa segunda aula.